Microscopia, a área da ciência que estuda e trabalha com microscópio, esse importante instrumento de observação. Hoje, no campus Biologia Cientificamente Falando, eu vou te contar um pouquinho sobre a história dele. Eu sou Pedro Henrique e antes de começar o vídeo, se inscreve aqui embaixo que isso me ajuda bastante. Mas agora, vamos para o microscópio. Como todo instrumento, toda ferramenta, o microscópio vem sendo aprimorado, vem sendo evoluído desde sua criação. Mas para a gente conhecer a história dele, é preciso voltar lá atrás, em 1595, com Hans e Zacharias Janssen, dois holandeses, respectivamente pai e filho, fabricantes de óculos. Eles criaram primeiramente era um brinquedo, uma coisa que não ganha toda a sua importância na época. Era basicamente isso aqui, duas lentes envoltas por um papelão. Ele já era um microscópio composto, que é o mesmo princípio que a gente usa no microscópio ocular até hoje. Mas era bem rudimentar, bem diferente desse que a gente tem. Mas eles observavam, ampliava sim a imagem das coisas observadas, mas não tinha toda aquela importância. Alguns anos depois, lá para o final do século XVII, Robert Hooke e Anton van Leeuwenhoek descobriram mais sobre esse mundo microscópio. Vamos começar com Robert Hooke, o pai da citologia. Bom, ele recebe esse título por causa das suas descobertas nesse mundo microscópico. Primeiramente, ele que teve também o seu microscópio e observou a cortiça, células mortas da casca de uma árvore, descobrindo assim a parede celular. Então ele publicou uma obra chamada Micrografia, que segundo o jornalista inglês Samuel Pepys foi a melhor obra que ele leu em toda a sua vida, a mais informativa. Isso foi muito importante para a comunidade científica na época e é importante para a gente até hoje. E foi baseado nisso que Robert Hooke desenvolveu a teoria celular, que fala que todo ser vivo é constituído por célula, que é estudado pela gente até hoje. Então foi muito importante. E também tem Anton van Leeuwenhoek, que criou esse microscópio aqui, muito rudimentar, muito diferente daquele que a gente conhece hoje. É uma chapinha de metal com uma lente e uma plataforma para colocar o objeto a ser observado do outro lado. E ele pegou a água de um lago que ele achava assim, vou experimentar aqui, vamos ver o que acontece. Ele pingou uma gota d'água na frente dessa lente e começou a observar. Nisso ele percebeu seres minúsculos nadando naquela gota d'água. Na época ele as chamou de animáculos. E tem gente que conta que ele pegou um exemplar de micrografia, a obra de Robert Hooke, e começou a fazer as ligações entre aquilo. Bom, na época ele não sabia, mas tinha acabado de abrir as portas para o maravilhoso mundo dos seres invisíveis a olho nu. E olha que o pessoal da época achava que a gente só existia no mundo que a gente conseguia ver. Leeuwenhoek foi um dos que provou ele observou também o primeiro organismo unicelular no mundo, foi ele que observou, e também ele descobriu o núcleo a partir da observação de uma célula sanguínea de um salmão. E ele provou para o pessoal que não era assim, existia um mundo invisível, que é muito maior do que o que a gente tem. E a trajetória do microscópio não parou por aí. Diversos cientistas incontáveis carregavam consigo seu microscópio para formular suas teorias. Charles Darwin, por exemplo, pai da teoria da evolução, levava seu microscópio nas suas viagens, levava ele na viagem do Beagle, o navio que ele começou a escrever sobre seu livro A Origem das Espécies, e diversos outros que formaram teorias que seriam impossíveis sem o microscópio. E ele continua evoluindo até hoje. Lá para os anos 1900 foi criado o microscópio eletrônico de varredura, que é um microscópio imenso, muito caro e é raro de se encontrar. Só em algumas faculdades ou instituições, por exemplo, que a gente vai encontrar. É algo muito raro, muito complexo de mexer. E ele é o seguinte, ao invés de uma fonte de luz, como aquele ali, por exemplo, que eu já vou te mostrar as partes dele, ele tem um feixe de elétrons que atravessa o material biológico a ser observado. Então, ele tem imagens tridimensionais maravilhosas, permite que microgravuras muito precisas, muito interessantes sejam feitas, como essas que você está vendo aí agora. Mas o que está ao nosso alcance é aquele ali e aquele do lado, que é o microscópio USB, que viralizou na internet um tempinho atrás. Eu vou te mostrar um pouquinho agora sobre o microscópio ocular, o microscópio óptico. Bom, eu vim aqui para baixo para te mostrar as partes do microscópio, porque aqui eu tenho a minha mesinha e ele é meio pesado. Mas deixa eu pegar ele aqui para te mostrar as partes que ele tem. Aqui em cima nós temos as duas lentes oculares, que são essas aqui. Esse é um microscópio binocular. Tem microscópio de uma lente ocular, esse aqui é o que tem duas. Lembrando sempre de segurado pelo braço, essa parte aqui que ela é mais firme, mais forte e evita da gente deixar cair ou alguma peça desmontar.
Depois das lentes oculares, nós temos o jogo das lentes objetivas, que estão presas no revólver. Essa parte aqui que gira, da menor para maior. Aqui são as lentes objetivas. Objetivas porque elas apontam para o objeto. Essa aqui oculares porque elas apontam para os olhos. É uma maneira fácil de lembrar. Essa parte aqui, preta no caso, é a chamada platina, onde o material biológico é apoiado. E nela tem essas presilhas aqui, essas pinças, onde o material é fixado. No caso, a lâmina com o material biológico. Inclusive, eu posso fazer um vídeo só te explicando sobre como é que a gente constrói, como é que a gente faz as lâminas para serem observadas, que é um meio mais complexo, mas é bem interessante também. E aqui embaixo nós temos esse botão e esse aqui, que é o chamado macrométrico e micrométrico. No caso, o macrométrico movimenta a platina, os dois movimentam a platina. O macrométrico, movimentações maiores, o micrométrico, menores. Isso aqui é quando você quer uma movimentação bem pouquinho, uma coisa bem específica para focar a imagem aqui para a gente tentar procurar. Esse aqui, no caso, é para regular a intensidade da luz que eu tenho. A luz é a fonte de luz aqui, coloca uma lâmpada. Esse, além de microscópio óptico, é chamado também de microscópio de luz, porque ele utiliza essa fonte de luz. E o poder de resolução do microscópio é obtido pela multiplicação do valor das lentes oculares com as objetivas. Por exemplo, se eu tenho uma ocular que vale 25 e uma objetiva que vale 100, eu tenho um aumento de 250 vezes. Isso nos microscópios eletrônicos chega a ser muito grande, mais de 1 milhão de vezes maior do que o olho humano. Mas agora eu vou te mostrar outro microscópio aqui, que é um dos que a gente tem atualmente, tem visto bastante, que esse aqui é o microscópio USB, né? A gente pega esse cabinho, coloca no computador e dá para ver a imagem. Isso não é um microscópio eletrônico, tá? Tem quem fale, mas passa longe de ser um microscópio eletrônico. Ele também tem a fonte de luz, esses LEDs aqui dentro. E o microscópio eletrônico é chamado de eletrônico porque passa um feixe de elétrons nele. E isso aqui não passa um feixe de elétrons, e sim umas luzes. Isso aqui é bem legal de brincar. Bom, esse foi o vídeo, mas antes de ir embora eu quero te dar um recado. A gente está com uma parceria muito bacana com a galera do Rei Biólogo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então olha o canal dos caras, assiste o vídeo, comenta lá, vim pelo Campus Biologia. A gente está com uma parceria muito bacana no Instagram também. O nosso é @campusbiologia e o deles é @rei_biólogo. Segue lá e comenta nas fotos que veio pela gente. E o vídeo foi esse, muito obrigado se você assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever, dar o like, né, que isso me ajuda bastante. E apertar no sininho para receber todas as notificações e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo, um abraço e tchau.